Enem 2013, questão 58, caderno azul. Olha só. O citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas plantas como o capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por elas. Essa parte do enunciado da questão você poderia ler bem rápido para ganhar tempo na questão. Lembre que tempo no Enem é algo muito precioso. E essa parte aí do enunciado não vai ajudar em nada a você resolver a questão. O que vai importar é a partir daqui. Sua fórmula molecular é C10H16O. C10H16O. Vamos anotar aqui do lado as informações que o enunciado da questão está nos dando. Com uma cadeia alifática, o que significa uma cadeia alifática? É uma cadeia aberta. Dá uma olhadinha na classificação das cadeias carbônicas, porque é extremamente comum cair no Enem questões que falem das características das cadeias carbônicas. Então, você precisa saber. Uma cadeia alifática é uma cadeia aberta, mas observando as alternativas, você já percebe que todas as alternativas têm cadeia aberta. Vamos continuar. Ela tem 8 carbonos, ou seja, na cadeia principal a gente observa 8 carbonos. Se você contar aí nas alternativas, você vai perceber que todas elas também têm 8 carbonos na cadeia principal e a gente vai já verificar isso, tá? Tem ainda 2 insaturações, então ela tem 2 insaturações. O que quer dizer isso? Ela tem duas ligações duplas, ou 2 ligações triplas, ou uma tripla e uma dupla, tá? Observe aí que nas alternativas também, todas as cadeias apresentam ligações duplas, então todas elas têm ligações, são cadeias insaturadas, tá? Mas ele diz que essas insaturações estão nos carbonos 2 e 6, tá? Para que a gente identifique isso, a gente precisa numerar a cadeia principal, a gente vai já fazer isso. Seguindo, ele diz que ainda que a cadeia apresenta 2 grupos substituintes metila, ou seja, apresenta 2 radicais metila, ou seja, 2 radicais CH3, tá? E esses radicais estão no carbono 3 e 7. Bom, e ainda diz que o citral possui 2 isômeros geométricos, sendo o trans o que mais contribui para o forte odor. Essa é uma informação extremamente importante, a gente vai ver que na nossa análise final aqui, ela é quem vai fazer a diferença, tá? E o que o comando da questão diz? Para que se consiga atrair o maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizado ou seja, você deve escolher aquela que vai ter um odor mais forte, tá? Então, uma forma mais rápida de você resolver essa questão seria você pegar a molécula e transformar aqui, identificar ela na forma de linha, como está aqui nas alternativas. Porém, quando você não tem muito domínio desse conteúdo, às vezes fica um pouco difícil fazer isso. Então, vamos fazer aqui da forma mais simples, porém vai demorar um pouco mais, mas serve para eu te explicar aqui todos os detalhes de como você vai usar essas características que o enunciado da questão deu para poder encontrar a alternativa. Então, ele disse que é uma cadeia alifática, todas são alifáticas, ou seja, todas são abertas. Ele diz que a cadeia tem 8 carbonos. Vamos fazer logo a numeração das cadeias. Você vai ver que todas elas têm 8, mas a gente vai aproveitar e já faz logo a enumeração das cadeias, que vai facilitar a gente identificar as outras características. Lembrando que todas as cadeias apresentadas nas alternativas, elas têm um grupo funcional identificado aqui pelo oxigênio, né? Consequentemente, a numeração da cadeia, ela vai iniciar do carbono que está mais próximo desse grupo funcional. Portanto, ficaria assim, na alternativa A, carbono 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 8 poderia ser o de cima ou de baixo, não ia fazer diferença na quantidade de carbonos da cadeia principal. Vamos na letra B, ficaria carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Alternativa C, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alternativa D, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E alternativa E, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, numeramos a cadeia, todas as cadeias, tá? E agora a gente vai procurar as duas insaturações. No caso aqui, as duas ligações duplas. E a questão diz que elas devem estar no carbono 2 e no carbono 6. Na alternativa A, vamos ver se ela está no carbono 2. Olha aqui, ó. Uma dupla está no carbono 2 e a outra dupla está no carbono 6. Então, atente. Alternativa B, uma dupla está no carbono 2 e a outra está no carbono 6. Também atende. Na letra C, uma dupla está no carbono 2, a outra dupla está no carbono 6. Alternativa D, uma dupla está no carbono 2, porém, a segunda dupla, ó, está no carbono 5. Então, você já pode eliminar a alternativa D. Na alternativa E, uma dupla está no carbono 2, mais uma vez a dupla aqui, ó, está no carbono 5. Você pode eliminar também a letra E. Sobram aí a alternativa A, B e C. Então, vamos para a próxima característica aqui que a questão nos dá. Ela diz que a cadeia deve ter 2 radicais metila, 2 radicais CH3, e eles devem estar no carbono 3 e no carbono 7. Vamos lá, na alternativa A, o primeiro radical está aqui, ó, no carbono 3, e o segundo está no carbono 7, então, ok. Na alternativa B, o primeiro radical, ó, está no carbono 2, portanto, você já elimina a letra B também. Restando aí a alternativa A e a alternativa C. E para isso, a gente vai usar essa característica aqui que ele deu, ó, que ele diz que a cadeia deve ter uma isomeria do tipo trans. Quando a gente fala de isomeria cis-trans, a gente geralmente se refere a posicionamento dos átomos de hidrogênio. Só que na questão, quando a gente for analisar aqui as alternativas, você vai ver que os 4 ligantes são diferentes, né? No caso aqui, a gente precisaria ter ligantes, pelo menos 2 ligantes, né? Hidrogênio, para a gente analisar o posicionamento dos hidrogênios. Nesse caso, como os 4 ligantes são diferentes, eu vou já mostrar isso para você, a gente fala de uma isomeria, não do tipo cis-trans, mas de uma isomeria do tipo EZ, ou isomeria do Zé, para facilitar aí para você compreender melhor. Porém, o Enem, ele trouxe a denominação trans, que não está tão correto. O correto seria buscar uma cadeia que tem isomeria geométrica do tipo E, tá? Mas o que isso significa? Olha só, eu vou apagar aqui o que a gente colocou na alternativa A para a gente identificar aqui isso nessa alternativa aqui primeiro. Bom, onde tem ligação dupla? Aqui a gente tem uma ligação dupla, tá? Bem aqui. Porém, observe que esse ligante e esse ligante são iguais. E para esse tipo de isomeria EZ, os 4 ligantes devem ser diferentes. Então, a gente já não olha para essa ligação dupla aqui. Vamos para essa ligação dupla aqui. Olha só, ela tem um ligante aqui desse lado, que é um radical, metila. No caso, esse carbônio aqui que a gente está analisando. Aqui desse lado, ele tem todo esse outro ligante aqui, tá? Esse carbono aqui, ele tem um hidrogênio ligado aqui, que não tá aparecendo, tá escondidinho, e tem esse carbono com esse oxigênio aqui. Então, perceba que os 4 ligantes, eles são diferentes. E agora, a gente vai analisar o posicionamento desses ligantes. Se a isomeria for do tipo trans, a gente vai identificar aqui que os ligantes que têm a menor massa, eles devem ficar do mesmo lado de uma linha imaginária que a gente vai passar aqui, ó, bem no meio da ligação dupla. Então, os ligantes de menor massa devem estar no mesmo lado aqui dessa divisão imaginária que a gente fez aqui no meio da ligação dupla. Quais são os ligantes de menor massa? No caso aqui, seria o hidrogênio, né? Ele tem número atômico 1. Tá? E aqui, esse ligante aqui, ó, que só tem um carboninho. Se você olhar aqui, eles estão em lados opostos aqui dessa linha imaginária que a gente passou entre as ligações duplas.
E é exatamente isso que a questão quer. Esse tipo de isomeria aqui é do tipo E, que o Enem aqui classificou como do tipo trans, tá? Então, essa já seria a alternativa correta. Mas vamos analisar por que, que não é a alternativa C. Vamos fazer a mesma análise aqui na alternativa C. C. Observe também que a gente não vai olhar para essa ligação dupla, porque esse ligante é igual a esse ligante, e para esse tipo de isomeria EZ, os 4 ligantes devem ser diferentes, então a gente não vai usar essa aqui, a gente vai usar essa dupla ligação. Lembrando que a dupla ligação tem que ser entre os carbonos. Eu tenho um carbono aqui e eu tenho outro carbono aqui. Aqui eu tenho um radical metila como ligante, aqui eu tenho todo esse ligante aqui. Aqui eu tenho um hidrogênio que está escondidinho aqui e aqui eu tenho todo esse ligante. Vamos traçar aqui a nossa linha imaginária bem no meio da ligação dupla, tá? E vamos observar onde estão os ligantes com menor massa, tá? No caso aqui, o hidrogênio, que é o que tem a menor massa, tá? E o outro ligante é que esse carboninho aqui, ó. Tá? Comparando os demais ligantes, o hidrogênio e esse ligante aqui, que é o radical metila, são os dois que têm a menor massa. E aqui você percebe que eles estão no mesmo lado com relação a essa linha imaginária, no meio da dupla ligação aqui, entre as ligações aqui que a gente passou. Consequentemente, essa isomeria aqui é do tipo Z, tá? Que corresponderia à isomeria do tipo cis. Só que a questão quer a isomeria trans. Consequentemente, a alternativa é a alternativa A.